Ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes, o deputado Ricardo Barros, novo líder do governo na Câmara dos Deputados. Deputado, primeiro, obrigada por ter esperado. A outra entrevista se estendeu um pouquinho mais do que a gente pretendia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia a todos. Deputado, o senhor tem uma larga experiência na política, não é? Foi líder do governo na gestão FH, vice-líder no governo Lula, ministro da Saúde no governo Temer e agora chegando à liderança do governo na Câmara no governo Bolsonaro. A sua escolha sinaliza mudança no relacionamento executivo-legislativo, deputado? Olha, Thaís, eu não acredito nisso. O presidente já vinha conversando com presidentes e líderes de partidos desde fevereiro. O primeiro ano da sua gestão ele se relacionou com frentes parlamentares e depois passou o relacionamento com os partidos e com as estruturas partidárias, porque são os partidos que indicam os membros das comissões, que indicam a votação em plenário para as suas bancadas. E desde então temos tido um avanço, já aprovou-se a reforma tributária, já se aprovou muitos projetos, previdenciária, muitos projetos importantes foram aprovados, e eu acredito que o convite que foi feito para que eu pudesse liderar o governo na Câmara tem a ver, na verdade, com uma mudança de postura de articulação política que o presidente vem tomando desde janeiro. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, está conversando conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, trazendo para nós aqui as suas informações. Estava com um probleminha nas imagens, né, do deputado, mas nós já estamos resolvendo isso aí. O importante é ouvi-lo aqui nesta manhã. Queria saber do senhor sobre privatizações, deputado. O que o senhor tem a trazer para nós? Dois importantes secretários do Ministério da Economia jogaram a toalha aí, disseram que não tem como avançar nesse tema, desestatização. O senhor pretende, de alguma forma, retomar essa agenda? Qual vai ser o seu papel em relação à redução do tamanho do Estado brasileiro? Bom, isso é fundamental, né? Nós temos um patrimônio trilionário na União que está à disposição de outros órgãos, que está em imóveis funcionais, que está em propriedades que o governo recebeu em pagamento de dívidas do antigo INSS, e isso precisa ser vendido, colocado à disposição da iniciativa privada para que ela explore economicamente, gere desenvolvimento e pague impostos sobre essas propriedades. O programa de estatização é muito amplo, nós temos muitas estatais no Brasil, a média de folha de pagamento nas estatais no Brasil passa de 80%, portanto, pouco dinheiro sobra para cumprir o fim para o qual a estatal foi criada e, evidentemente, isso precisa ser revisto. Está aí as telecomunicações, um grande exemplo de desestatização que nos permitiu estar muito mais avançados do que se ainda as telecomunicações fossem empresas estatais. E assim nós temos que fazer com todos os setores, e especialmente Correios, que estão aí da prioridade para a privatização, Eletrobras, que tem resistência no parlamento, mas que precisa também ser privatizada, e outras empresas que, privatizadas, poderão dar ao Brasil mais competitividade, mais investimento e recolher mais impostos para que aquelas pessoas que precisam do programa de renda mínima tenham recursos para ser atendidas. Deputado, muito bom dia. O senhor terá enormes desafios pela frente como líder, né? Mas talvez um dos principais deles seja, um dos principais desafios seja o como é que eu diria, do relacionamento com o presidente da Câmara, né? Que é presidente da Câmara, mas frequentemente tem se comportado no governo Bolsonaro como uma espécie de líder de oposição, digamos assim, né? Ele é o dono da pauta, senta em cima de projetos que não gosta, se não sentar para negociar, ele não põe para votar a medida provisória, deixa caducar, e é um inferno, né? Essa história se repetiu ao longo desses 18, 19 meses de governo. Como o senhor pretende estabelecer um novo momento? É possível estabelecer um novo momento na relação entre o governo e a presidência da Câmara e também a presidência do Senado? Sim, nós esperamos constituir um time de articulação. Já temos o senador Eduardo Gomes, líder do Congresso,
excelente trabalho, excelente articulação. Ontem ainda mantivemos vetos importantes do governo, como o BPC, vetos que tinham um grande impacto econômico, cedemos outros vetos de menor relevância do impacto econômico, temos o líder Fernando Bezerra no Senado, e agora eu estarei também na Câmara contribuindo com a nossa experiência. Tenho 6 mandatos de deputado federal e podendo entender melhor o funcionamento da Casa, avançar nos acordos necessários para a aprovação das matérias. Cada partido tem o seu programa, cada parlamentar tem a sua base e é preciso que se construa a condição necessária para termos número para votar emendas constitucionais, projetos de lei, e isso exige, obviamente, uma articulação importante, e o presidente Bolsonaro está empenhado nesse diálogo. Deputado, a gente sabe que a parte, digamos, mais raiz, para usar a palavra da moda, da bancada e dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro torcem um pouco o nariz para o que eles chamam de velha política. O senhor vê algum problema de acolhimento da sua indicação nessa base? De forma alguma. Eu já tinha participado com alguns desses parlamentares na CPMI da Fake News, da qual sou vice-presidente. Tenho boa ligação com todos os deputados de todas as correntes e, obviamente, entendo a posição deles. É preciso que nós compreendamos também que são eles deputados que não têm prefeito, que não têm vereador, que não têm base parlamentar. Alguns nem sabem, né, de onde vieram os votos que o elegeram, da rede social exatamente onde estão os seus eleitores, e tem necessidades diferentes daqueles parlamentares que foram prefeitos, ou que são ligados a uma base religiosa ou uma base sindical. Então, é preciso que o governo consiga compreender a necessidade, a condição de cada parlamentar para formar maioria para cada matéria. E essa maioria de cada matéria é formada com diferentes parlamentares. Em algumas matérias, um parlamentar pode acompanhar o governo, em outras não pode, porque conflita com a sua base. O governo precisa compreender isso. Deputado, o senhor vê com otimismo o que tem pela frente do ponto de vista de reformas, por exemplo, né? De aprovação da reforma de acordo com as pretensões do governo, com o que o governo, enfim, considera mais adequado na reforma tributária, por exemplo. E outra coisa é o seguinte, como líder, o senhor poderia influenciar o governo a antecipar a reforma administrativa, que é a própria reforma do Estado brasileiro, né? Não tem como antecipar isso, porque ficando para o ano que vem é uma enorme frustração, né? Já vamos partir ali já numa segunda metade do governo, e numa ocasião como essa tudo pode ficar mais difícil. Não tem como antecipar isso, deputado? Bem, a reforma tributária, o líder e relator Aguinaldo Ribeiro já tem um relatório bastante avançado, muito consistente. Existe ainda essa questão do imposto de transações eletrônicas, que está em discussão, mas que não tem aderência, já anunciada pelo presidente da Câmara. Ainda assim, continuam as negociações. O objetivo é simplificar a tributação, simplificar a forma de contribuição, diminuir impostos que são recolhidos na cadeia de produção, diminuir o custo do Brasil e tributar mais o resultado da empresa, o lucro das empresas. Eu tenho certeza que com o Fundo de Equalização Fiscal daremos segurança aos estados e municípios que perdem receita na reforma, para que eles possam apoiar a reforma, e o Fundo de Desenvolvimento Regional para que eles possam ter capacidade, os estados que têm menos infraestrutura, de atrair investimentos que eram atraídos com a guerra fiscal. Para a reforma administrativa, a reforma vem pela mão de servidores públicos, né? A construção de todas as propostas do governo é feita pelos servidores de carreira dos ministérios. Então, obviamente, há grande resistência na construção da reforma administrativa, mas o Estado brasileiro não pode ficar abduzido pelas corporações. Lamentavelmente, ao longo dos últimos anos, as corporações que sempre levaram vantagem na estruturação do orçamento e se foram dando muitos privilégios, né, como esse que vocês estavam discutindo agora, né, de vantagens que determinadas corporações têm, que nenhum outro brasileiro tem, e que precisam ser equilibradas, né?
Então, temos tarefa pela frente, vamos votar a reforma administrativa. Eu espero que sim conseguir influir no que tiver ao meu alcance para que a reforma administrativa inicie sua discussão o mais rápido possível. Deputado Ricardo Barros, o senhor vai estrear praticamente aí na liderança do governo, né, na votação dos vetos da desoneração da folha de pagamento. Se eu não me engano, está marcado para o dia 2, né, para a semana que vem. Qual que é a expectativa do senhor? O senhor pretende aí, de alguma forma, trazer mais deputados aí para a base do governo? Já há uma articulação em relação a essa questão? O que o senhor defende sobre esse assunto? Bem, nós precisamos efetivamente boa articulação. Conseguimos na última votação. O encarregado desta articulação é o senador Eduardo Gomes, que é líder do governo no Congresso. Matérias congressuais, o líder do governo no Congresso é que conduz. Eu conduzirei as votações na Câmara dos Deputados e vou auxiliá-lo, obviamente, em conseguir maioria. Nós temos estabelecido pacotes de vetos, onde o governo cede em algumas coisas e a oposição cede em algumas coisas, para que nós possamos votar consensualmente, como fizemos ontem, uma excelente votação de vetos, com muito bom resultado para o Brasil, né? Porque os vetos que tinham impacto orçamentário, fiscal, foram mantidos pelo governo e entregou o governo alguns outros vetos que tinham muito interesse da oposição, mas que não impactavam a meta determinada e anunciada ontem, reafirmada ontem pelo presidente da Câmara, do Senado e do presidente da República, Jair Bolsonaro, de que vamos manter o teto e vamos manter o ajuste fiscal. Deputado, ainda sobre a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, quando você diz que alguns vetos podem ser agora negociados, esse é um deles, deputado? O governo tomará posição, né, se pretende manter ou se pode negociar esse veto, e se a decisão for manter, vamos tentar negociar outros vetos e ceder em outros vetos para manter esse, como aconteceu com o BPC, que era um veto dificílimo também, e nós conseguimos um acordo para votar com a manifestação dos partidos contrários, mas não há sistema eletrônico de votação por cédula. Então, temos que construir esses acordos, onde alguns vetos, numa sessão acordada, alguns vetos são derrubados, alguns vetos são mantidos. Foi assim a primeira sessão ontem, construída pelo líder Eduardo Gomes, nesse sentido, e nós pretendemos, na próxima semana, avançar. A próxima semana, a pauta é pacote anticrime, vetos do pacote anticrime. E vamos nos debruçar sobre eles. Este veto da desoneração da folha vai para o dia 2. Deputado, o senhor tem uma posição muito forte em relação a algumas intervenções aí do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal na cena política. E há propostas no Parlamento, inclusive propostas para alterar, para reformar aí um pouco o Judiciário, por exemplo, estabelecendo mandato para ministro do Supremo e coisas dessa natureza. O senhor, que tem experiência já nesse ramo aí, né? O senhor foi o relator da Lei de Abuso de Autoridade. Tem algum plano para isso? O senhor tem algum projeto, algum olhar para essa questão aí do papel do Judiciário na cena política brasileira? Olha, eu acho que, de fato, minha posição pessoal agora, tá? Não vou falar como líder do governo. A posição do governo, eu vou ainda avaliar e tomar a posição do governo, que passará a ser a minha posição, porque o líder do governo tem ônus e bônus, né? Então, um dos ônus é não poder se manifestar sobre o seu pensamento e sempre se manifestar sobre o pensamento do governo. Mas esse caso específico, você está me perguntando, eu de fato acho que o Judiciário avançou muito nas atribuições do Executivo e do Legislativo. Nós temos uma exacerbação do poder do Judiciário, que não tem a humildade de entender que determinadas matérias que lhes são questionadas não são da sua atribuição, portanto devem ser prontamente arquivadas, né? Evidente que não cabe ao Judiciário decidir sobre se o presidente tem ou não que usar máscara, se é uma nomeação feita pelo presidente da República deve ou não ser feita. São poderes estanques. O Judiciário tem avançado muito
né? E tem porque, eventualmente, o Poder Legislativo não está deixando claro este limite. Nós temos, sim, que equilibrar a harmonia entre os poderes. E eu defendo que medidas sejam tomadas, como fui relator da Lei de Abuso de Autoridade, né, para que as coisas aconteçam. Vocês estão vendo aí recentemente que a União foi condenada a pagar para o Dallagnol indenização por falas do ministro Gilmar Mendes. Olha, a União não pode pagar para o Dallagnol, a União tem que pagar para a União. O Dallagnol não é uma pessoa. Quando ele é ofendido, ele vai receber a indenização, e quando ele ofende, quem paga é a União, errado. Então, está havendo uma grande confusão. Quando a Lava Jato quer devolver recursos para a Petrobras, ela está devolvendo para acionistas privados da Petrobras. Os recursos adquiridos pela Justiça têm que ser devolvidos ao Tesouro da União. Então, há uma grande confusão que foi estabelecida ao longo do tempo, mas que será corrigida certamente ao longo do tempo. O deputado Ricardo Barros, novo líder do governo na Câmara dos Deputados, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Entrevista que também é retransmitida pelo canal Band News TV e pelo portal UOL. Já que o senhor falou desse assunto, deputado, e como relator do projeto de abuso de autoridade, eu queria que o senhor nos relatasse a sua opinião a respeito do que acontece hoje nessa discussão na PGR e no Ministério Público como um todo sobre operações como a Lava Jato. De que forma o senhor ver esse assunto, hoje com já o procurador Augusto Aras externando uma posição de que operações como essa têm que ter algum tipo de limite ou tem que responder à cúpula do Ministério Público. Como é que o senhor vê isso? A Constituição brasileira diz que o Ministério Público é uno, né? Então, como é o Poder Judiciário? O Poder Judiciário emite súmulas vinculantes que todos os juízes têm que cumprir. No Ministério Público, não. Cada promotor pensa como quer, age como quer e não dá satisfação a ninguém. Obviamente que não é possível este modelo de governança. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Para mim, a Lava Jato, a força-tarefa da Lava Jato, cometeu inúmeras ilegalidades e que precisam ser corrigidas. O Procurador-Geral Augusto Aras, ele vem nessa direção de querer ter acesso ao que foi feito e verificar se foi feito dentro da lei. E eu não vejo por que a Lava Jato, que quer exigir transparência e correção de todos os que ela investiga, não possa também ser transparente no que ela fez. Eu não vejo nenhum prejuízo no compartilhamento de dados, e aí vem o ativismo político do Judiciário, o despacho do ministro Fachin não tem nenhum fundamento, né, mas vem apenas para tentar dar um pouco mais de sobrevida à Operação Lava Jato neste modelo em que ela acha que está acima da lei, está acima da Constituição e que os fins justificam os meios. Os justiceiros não têm espaço na sociedade. É como milícia, né? Não pode haver. Né? Nós temos que combater. E combater milícia, combater operações que agem fora da lei, tem exatamente o mesmo sentido positivo para a sociedade. Eu tenho esta convicção, né? Mas respeito os que pensam diferente, reconheço que a Lava Jato avançou muito no combate à corrupção, mas poderia ter feito perfeitamente dentro da lei. E não precisava ter quebrado todas as grandes empresas brasileiras, porque todas as empresas internacionais que pagaram propina na Petrobras, continuam operando e continuam gerando emprego. CNPJ, empresa não comete crime. Quem comete crime é CPF, são as pessoas no governo e nas empresas. Elas devem ser afastadas e os contratos devem continuar. As nossas refinarias que estão aí, né, enferrujando com obras inacabadas são prejuízos bilionários que o país não precisava ter se a Lava Jato não tivesse buscado o espetáculo e sim o interesse da sociedade. Deputado, o senhor recentemente responsabilizou o ministro Edson Fachin pela morte do deputado Nelson Meurer. Ele foi condenado à prisão, cumpria a pena quando foi contaminado por Covid-19 e o ministro Fachin recusou o pedido, aliás, 3 pedidos da defesa do Nelson Meurer para ele se tratar e ficar em regime domiciliar para se tratar da doença, e o ministro Fachin negou por 3 vezes
e o deputado acabou falecendo. O senhor, como dirigente do Progressistas, o partido pretende tomar alguma medida judicial para responsabilizar o ministro por esse desfecho fatal aí envolvendo o deputado Nelson Meira? Olha, eu já emiti a minha opinião. A família, evidentemente, pode decidir ou não por pedir uma reparação. A questão trata-se de que houve negativa sucessiva do ministro Fachin, primeiro em delegar a execução da pena ao juiz local de Francisco Beltrão, que é o que ele deveria ter feito. Não havia nenhuma razão para, depois de condenado, o deputado Nelson Meira ficar com a sua execução no Supremo Tribunal Federal. O juiz lá de Francisco Beltrão soltou 139 presos do grupo de risco acima de 60 anos. Não pôde soltar Nelson Meira porque o ministro Fachin segurou a execução penal do Nelson Meira em Brasília. E houve um julgamento da turma, empatou em 2-2, e, obviamente, quando empata é pró-réu. Mas uma súmula, um acordo ali do Supremo, dizia que quando empata é pró-relator. O ministro Gilmar Mendes reconheceu que isso estava equivocado, o Supremo já corrigiu esse erro, mas infelizmente custou a vida do deputado Nelson Meira, que com 77 anos ficou na cadeia até pegar Covid e morrer, né? Quando líderes do PCC foram soltos por conta da pandemia. Quero agradecer ao líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, que conversou conosco nesta manhã aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Deputado, boa sorte e até uma próxima. Vamos lá aprovar a reforma tributária, administrativa e avançar no Brasil. Rede